Se tem um negócio que me incomodou em 2025 foi todas as pessoas que defenderam a reforma tributária e disseram que ela ia ser esplendorosa, que ela ia melhorar a fluidez tributária do Brasil, como se isso fosse bom, né? A capacidade do que o Estado tem de arrecadar imposto ser simplificada fosse bom. Uh, Sendo curto e grosso, né? A reforma tributária não fez bem para o Brasil. Ela não vai simplificar regimes tributários porque existirá um período de transição absurdo. Ela não define um teto de arrecadação, coisa que ela deveria. Ou seja, esses impostos eles podem subir ad infinitum pelo governo, com a aprovação da Câmara, qualquer coisa assim. Ou seja, foi a pior coisa que podia acontecer economicamente para a população brasileira em muitos anos, né? As pessoas não trataram isso com seriedade e hoje eu quero reagir a um vídeo de um canal chamado Rascunhos Econômicos. Pelo que eu vejo, ele tem algumas visões bem diferentes da minha. Ele é um economista. Eu quero fazer alguns comentários sobre o que ele fez, mas vocês percebem que mesmo que ele seja talvez de um pensamento oposto, né, ao meu, em termos econômicos, ele faz os mesmos comentários que eu fiz em vários vídeos aqui do canal. E percebam uma coisa, é consenso por quem entende de matemática que essa reforma é muito ruim, né? E eu só vi gente ligada ou gente que tem a se beneficiar com processos de renegociação de dívida. Enfim, muitos advogados disseram que isso era maravilhoso, não sendo, perdão, né? Vários contadores disseram que isso seria benéfico para a indústria. Assim, eu tenho amigos que têm indústria no Brasil. Eu muitas vezes ajudo eles em questões de compliance, em questões de trânsito global, exportação, enfim. Nenhum achou bom essa reforma. Então, sinceramente, esse vídeo é um basta nesse assunto. E tem uma coisa que eu vivo repetindo, e talvez vocês já tenham me ouvido falar sobre isso. Uma reforma tributária que não seja precedida de uma reforma administrativa vai ser sempre para aumentar imposto, tá? Inclusive o Plano Real foi feito para isso, para conter hiperinflação e aumentar a arrecadação ao longo do tempo. Vamos ver o vídeo, senão fica uma matraca aqui, só eu falo. Vamos lá. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. Tá, vai estar impossível de ver nessa velocidade. Pera aí, deixa eu arrumar isso daqui. 1.25. Feliz ano novo, bem-vindos a 2026, certo? Neste canal nós tratamos da economia como ciência, eu sou o Léo, sou economista. E hoje nós... Tá impossível para ver nessa velocidade também. Você viu que ele falou que nesse canal nós tratamos a economia como ciência. É bom lembrar que, para Mises, economia não era bem assim uma ciência. Para ele, ciência era praxeologia, né? Praxis vem de prática, né? Ciência da prática. Naquela época de Mises, a economia foi tomada por cientificistas, né? Pessoas que queriam matematizar a economia de qualquer maneira, criar índices que deveriam ser seguidos, definir o que seria inflação de fato, enfim. Isso até hoje existe, tá? Existe muito cientificismo, até mais do que na época de Mises. Não só na economia, mas eu acho que em todas as ciências. Isso me preocupa bastante, para ser sincero. Vamos lá. Vamos nos dedicar sobre a reforma tributária. É importante notar que a estrutura tributária brasileira vem num constante desde do PAEG, que foi ali em 1968, se eu não me engano, Roberto Campos, né? Que estabeleceu as bases tributárias que fez o Brasil durante o milagre econômico e até... A legislação tributária do Brasil começou a ser feita em 1930, tá? Desde da Era Vargas, tá? Inclusive foi na Era Vargas que se introduziu o imposto de renda. Tá? Então não é bem dos anos 70, não. Nos anos 70, você teve uma revolta dos empresários dizendo que as novas medidas do Bob Fields lá naquela época iriam aumentar a arrecadação e que iria se tornar no Brasil o ato de se empreender quase que impossível. Coisa que os empresários da época estavam certos. Só que, para variar, empresário nunca tem apoio da população no Brasil, ninguém entende economia, ninguém entende administração, ninguém entende matemática e a gente vive no eterno caos aí, né? Mas vamos continuar. Agora, praticamente. Até 2024, se eu não me engano, em que 2023, 2024, que você teve a mudança legislativa na Constituição que permitiu a criação de um novo modelo. É de fato a primeira reforma tributária desde o PAEG, né?
Tá, não é definitivamente um novo modelo. Na verdade, é a criação de 2 impostos e a sublimação, vamos dizer assim, de outros, como PIS, COFINS e todos esses. Então você está aglutinando alguns, né? Você está casando eles em alguns, mas na prática você está criando 2 novos impostos que na verdade vão incidir sobre o valor agregado. O que eles chamam de IVA dual. Detesto esse nome. Na verdade você tem 2 IVAs, por isso que eles estão dizendo IVA dual. Um é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e outro o CBS, Contribuição de Bens e Serviços. A porcaria da Constituição brasileira define que existe uma diferença entre imposto e contribuição. Na prática é o seguinte, a mesma diferença entre traição e adultério. Tá? O ato em si não muda, o que muda é a palavra que o define, entendeu? Desde o Brasil como uma economia, da forma que o Brasil tem a economia hoje, né? Antes, em 1960, a economia brasileira era completamente diferente. Bem, essas modificações se fizeram de 2023 para 2024, 2024 para 2025 você fez apenas a regulamentação, uma série de medidas administrativas e medidas legislativas para como seria feito, como a lei, como a Constituição modificada agora seria a aplicação. Em 2026, o governo já programou que as notas fiscais e uma série de classificações serão aplicadas para que a reforma já comece a valer em 2027, até a sua aplicação do total, eu acho que no prazo de 10 anos. Exato. Existe esse período de transição para que o IBS e o CBS realmente comecem a valer. No ano de 2026 vai ser o teste, né? Quando a gente vai ver o que de fato vai ser cobrado ali nas notas fiscais. Só que é bom ir lembrando que ele vai começar com uma alíquota pequenininha e ele vai sofrendo um increase até chegar no trigger lá onde o IBS e CBS vão valer de fato. Nesse tempo onde ele não vai estar absoluto ali, os outros impostos vão coexistir com o IBS e CBS, eu preciso dizer para vocês o que vai acontecer nesse covil, nessa putaria toda. Óbvio, alguns estados vão tentar criar exceções e tudo mais para sobreviver. No final desse vídeo eu quero fazer um palpite, uma previsão do que de fato vai acontecer com essa reforma tributária. Coisa que as pessoas já estão vendo que vai acontecer e vai começar a ser discutida no Congresso a partir de quem ganhar aí agora em 2026, as eleições aí no Brasil. Mas teve uma coisa ali que ele falou que se debateu muito o que deveria ser feito, como seria aplicado. Na verdade é o seguinte, essa reforma veio pronta, bicho. Eu conheço as pessoas que projetaram isso. Isso aí é defendido assim há muito tempo, entendeu? São pessoas que defendem assim que você tem que nivelar a população por níveis de renda. Assim. São pessoas demoníacas no sentido econômico, sabe? São pessoas que não respeitam, por exemplo, o teu livre-arbítrio de criar uma boa solução e ganhar mais que teu amiguinho. Qual que é o problema disso, pô? Né? Defende que você tem que ter uma igualdade social absoluta. A economia só existe porque existe desigualdade. Eu tenho um produto o qual você não tem. Você tem um produto ou um serviço que pode ser prestado a mim, o qual eu não posso resolver. A desigualdade é uma condição humana. E ela não é maléfica como esses caras veem, sabe? Esses arquitetos tributários do governo. Vamos continuar. Eu aqui, o Léo, como analisando do ponto de vista da ciência econômica, qual é o impacto para a conjuntura econômica brasileira? Quais são os impactos da reforma tributária para o PIB e para a inflação? Bem, a reforma tributária vai artificializar o PIB. A reforma tributária vai aumentar a inflação. Simples. Aqui, o que eu quero dizer, eu não quero falar se vocês vão pagar mais imposto ou menos imposto, porque vocês vão pagar mais. Porque vocês estão no Brasil, então, evidentemente, a tendência é a carga tributária sempre aumentar. Tá? Perfeito. Pelo histórico de como o Brasil trata o problema do estoque da dívida, como o governo brasileiro, como os planejadores de política pública brasileira, como a academia brasileira, como as pessoas que têm voz econômica. Isso daqui é uma crítica que vocês vão ver eu fazendo, principalmente no Hub, né? Pessoas no geral que validam muito, né,
esse regime de me formei, aqui tem um diploma, você vê que ele repete muito constantemente que ele é economista para validar toda. Nenhum problema quanto a isso, tá? Ele é o nome dele, né? Nenhum problema quanto a isso. A questão é que existe um perfil de pessoa que costuma ver a economia em si como Estado. Perceba, Estado não faz economia. Estado não cria valor. Funcionário público não melhora a vida dos outros, né? Quem melhora a vida dos outros é você que consegue prestar um serviço de pintura, é você que consegue abrir uma rede de clínicas, é você que facilita, por exemplo, com que pessoas paguem as outras, é você que, por exemplo, cria um produto muito massa para as pessoas usarem, tipo esse fone de ouvido, tipo esse microfone que eu estou usando aqui, que é muito bom, aliás. Essa tela, esse computador, isso é criação de valor. Agora o Estado, dívida estatal, não necessariamente é dívida da população, tá? É uma máquina pública ineficiente. Não é porque o Estado tem uma má compreensão do crescimento da dívida, e óbvio que ele está certo nessa compreensão. O Estado observa uma dívida de forma que ela seja impagável e analisa, na verdade, realmente a economia, que são as pessoas, a própria sociedade dela, como o motor para que ele pague a dívida. Esse que é o problema. Só que esse problema não é entendido pelo Léo, por exemplo. O Léo ele não vê que, na verdade, a economia são pessoas que fazem trocas voluntárias e essas pessoas estão no nível de desigualdade social e desigualdade econômica, e é por isso mesmo que essas trocas existem. Se existe uma igualdade de acesso e uma igualdade econômica, você tem a repressão da atividade econômica por definição. Simples assim. Econômica no Brasil, financistas em sua maioria, tratam o problema distributivo brasileiro. Tá? Então, é uma tendência de que a tributação sempre aumente no tempo. Essa tendência foi estabelecida, inclusive, para a aplicação do Plano Real. Tá? Tem um vídeo sobre o Plano Real aqui no canal. Exato. Tem um vídeo também em que eu Perfeito. mostro os erros do Dr. Enéas quando ele estava discutindo com o Plano Real. Por que todo esse preâmbulo? Por que tudo isso? Porque, veja, pessoal, vocês normalmente, quando nós falamos de tributação, quando nós tratamos de ciência econômica, sobre um ativo, sobre monetária, sobre fiscal, vocês sempre se preocupam com o rico dinheirinho de vocês. Tá errado? Se você não for um cientista econômico, não tá tão errado. Às vezes a preocupação que você tem é reduzir a economia e finanças. Mas saiba que... Isso é importante lembrar mesmo. Economia não é necessariamente uma ciência que estuda dinheiro. Eu acho que Mises, ele na verdade ele foi muito certeiro quando ele definiu que na verdade a base da economia é a praxeologia. É a ciência da prática mesmo. Você faz determinado ato, esse ato gera as consequências. Porque não necessariamente você tem uma série de conceitos econômicos que são pseudomatemáticos, né, na visão clássica ali daqueles caras que eu falei para vocês que estavam tentando ver a economia como uma ciência matemática, né, meio que cientificista. Isso até foi muito defendido pelo regime militar no Brasil. Como também, assim, na época, você tinha a ascensão do positivismo, que foi a ideologia do regime militar no Brasil. Então, as pessoas daquela época, por exemplo, de Mises, que era final do século XIX, início do XX, você tinha essa tendência de tentar matematizar tudo. Coisa que a gente sabe hoje em dia que não dá para fazer. Mas eu acho muito certeiro essa noção. E ao longo do vídeo vocês vão perceber porque, na verdade, é certeira essa noção. E eu não sei qual que é a visão econômica dele, né? Do Léo, no caso. Mas vocês vão ver que ele corrobora isso na fala. Talvez não em ideologia, talvez não em visão econômica, mas na fala dele você percebe que existe essa diferença do que realmente pode ser visto ali como finanças, contabilidade, apesar de ter diferença dessas duas áreas também. E de fato o que é a atuação hoje do que a gente pode interpretar, entre aspas, como ciência econômica. Mesmo se você não tiver uma empresa, mesmo se você não tiver ações na bolsa, em que você não se preocupe assim com a economia real, se você seja apenas um assalariado, ou que você seja um autônomo simples no sentido de que, olha, eu só emito nota de serviço, então eu não me importo, o que tiver que pagar eu pago,
Mas você tem um dinheiro guardado, você tem um dinheiro em renda fixa, você tem um dinheiro em CDB, você tem um dinheiro... CDB, né? Renda fixa, né? Junto com o Tesouro Nacional. Mesma merda. Você recebe dinheiro do estrangeiro, esse tipo de coisa. Você pode querer ter uma curiosidade, vamos dizer assim. Você deveria ter uma curiosidade de como as séries estatísticas do PIB, principalmente o anualizado, né, ou sazonalizado, dessazonalizado, nos últimos 12 meses, e como as séries estatísticas do PIB nominal e também o PIB real, principalmente nos primeiros anos, e o nível de preços podem ser afetados e provavelmente serão afetados pela reforma tributária. E aqui eu não digo nem para maior, nem para melhor. Tá. Explicando essa parte. Ele basicamente definiu esses dois conceitos que estão aqui em cima, tá? PIB e inflação. Por isso ele está falando aqui de... Como que ele definiu? Perdão. Nível de preços, tá? No geral, ele está falando preços gerais dos itens comercializados, tá? A questão do PIB nominal e do PIB histórico, cara, porra, pra gente que sabe como é feito o cálculo do PIB, é até sacanagem você falar isso aí, tá? No Brasil, o gasto do Estado entra nisso. Mas vamos continuar. Vamos admitir que a gente tá falando de um GDP honesto, tá bom? Produto Interno Bruto, mais ou menos. Dá para traduzir o GDP como Produto Interno Bruto. No fim das contas, é a mesma coisa. Só que a maneira como ele é calculado no Brasil é muito sacana, tá bom? Aqui eu digo de um ponto de vista muito simples. A remoção do ICMS, que é uma coisa que a economia brasileira entende há 50, 60 anos, a modificação na cobrança do IPI, as modificações da forma, da lógica da base de contribuição, a aplicação dos impostos seletivos, que é o imposto do pecado, as modificações que já ocorreram... Isso é perfeito. Por exemplo, imposto seletivo sobre cigarro, carro, tudo isso. Sinceramente, como é que o brasileiro engole isso eu não sei, mas é bitributação, tritributação se você quer admitir dessa forma. Mas... E os caras diziam ainda, né, no ano passado, 2024 também, que a reforma seria para simplificar. Eu, sinceramente, gente, pediria ao próprio Lúcifer para bater na bundinha de vocês no colo dele lá do juízo, tá bom? Vocês têm participação em toda essa putaria aí. Vão começar a valer agora, de fato, do imposto de renda, ou seja, retirar uma grande tributação sobre a renda dos mais pobres e colocar aos mais ricos, teoricamente, né? Porque o imposto de renda foi criado para ser um imposto sobre grandes fortunas, né, gente? O imposto de renda foi criado no tempo da guerra. Inclusive, como eu falei anteriormente, aqui no Brasil ele foi... inclusive, quando eu falei anteriormente, no Brasil ele foi colocado durante a Era Vargas, tá? Não existia esse conceito de fato por trás, tá? Mas com o tempo ele virou um imposto normal, que todo mundo aceita, palhaçada. Mas porque todo mundo é covarde você hoje em dia. entender os impactos contábeis e legais, né, na economia e como, através da teoria das expectativas nacionais e da teoria econômica ou da forma de olhar a economia que vem ganhando prêmios nobres ou prêmios de homenagem a Nobel, né, da Banco da Suécia. Tá. Nos últimos 4, 5 anos foram 2 vezes que foram laureados, que é a análise microeconômica de fenômenos macroeconômicos, que é olhar a utilidade. A utilidade, a curva de oferta e demanda em itens maiores, em coisas maiores. Quem está aqui nesse canal há muito tempo já sabe que a minha sanha de utilizar ferramental microeconômico e teoria do valor marginal em fenômenos macroeconômicos me deram muito hate, vamos dizer assim, e me chamam de liberal, de austríaco, né? Mas eu estou aplicando teoria econômica. Isso não é xingamento, tá? Pelo menos para mim não é. Bem, por que eu estou falando tudo isso? O ICMS e o IPI vão ser modificados, tá, né? Como eu disse... Inclusive o ICMS é o imposto mais nefasto. É o imposto, né? Porque ele não foi extinto ainda. Mais nefasto que o Brasil tem. Porque ele incide sobre a própria base em importações, por exemplo.
É bizarro o cálculo. É bizarro. E aí, existe outra maneira, né, de sacanear o contribuinte, que eles adoram chamar vocês, de sacanear o povo, que é como o imposto incide no produto. Não basta que o imposto seja uma alíquota, por exemplo, o ICMS de 18%, 19%, dependendo do estado. Mas por ele incidir na própria base, a alíquota efetiva dele não é 18%. É muito maior do que isso. É bizarro. Tem vários vídeos no canal explicando isso. A minha primeira empresa que eu abri quando ainda estava no Brasil foi uma empresa de importação. Até no Hub hoje tem as aulas muitíssimo antigas de um curso que eu dava de importação lá. Então, assim, é bizarro que se tornou isso. E tudo isso foi feito durante ali a era de 20 do Brasil. Ninguém questionava, gente. Todo mundo engole essas coisas aí. Entendeu? E isso que eu não consigo entender definitivamente. Por exemplo, na Estônia, quando queriam criar aquele imposto para financiar a guerra lá, ele foi rapidamente boicotado. Os empresários se organizam e boicotam o governo. Eles têm ferramentas para isso. Só que a própria sociedade desenvolveu essas ferramentas. No Brasil, os empresários eles não atuam, cara. Quando eles atuam em prol de interesses pessoais, como teve agora essas negociações aí de Magnitsky no Brasil, de tarifas e tudo mais, né? Vejam quem negociou essas tarifas, vejam quem negociou a queda da Magnitsky do cara lá, do careca. Então vejam como a elite brasileira, entre aspas, né? Ela é disfuncional, ela é egóica, ela só pensa em si, entendeu? Como o problema é moral mesmo do negócio. Em 2023 você teve a mudança constitucional. Em 2024, 2025 houve a regulamentação e a modificação e até a preparação da Receita Federal para a análise desse novo banco de dados, porque agora vai ter crédito tributário. Já tinha na ST, né? Problema. Você conversa com os próprios auditores tributários da Receita e eles não sabem como vai funcionar isso. Tributário, mas agora vai ser aplicado. Por mais que esteja há 2 anos sendo discutido. A mudança de como as receitas estaduais vão funcionar, porque agora você vai ter uma centralização no Comitê Gestor do IBS, né, que é um imposto sobre bens e serviços que será dos estados e municípios, e você vai ter a contribuição sobre bens e serviços que é federal. Então vai ser dentro de um único imposto, né, que vai ser o imposto sobre valor agregado, que não vai ter esse nome, provavelmente. Vão ser 2 impostos, na verdade, não vai ser um único, tá bom? São 2. IBS e CBS. Mas não vai ser colocado dentro de um único, não. No Brasil, pelo que eu entendi, as pessoas vão falar IBS, CBS, né, que vai ter a contribuição e o imposto. Contribuição sim, exato. É distinto de imposto, aí vocês olhem legalmente, mas... Como eu falei, é um termo, de fato, o governo tem uma forma de interpretar o que é uma contribuição, o que é um imposto, mas, na verdade, você sofre as mesmas consequências caso você não o pague, né? E se a circunstância última é essa, como eu falei para vocês, a diferença prática entre imposto e contribuição é a mesma de traição e adultério. Tá? O ato fim é o mesmo. Tem algum porém jurídico, né? O que o Estado pode fazer ou não com esse dinheiro. Depois vocês olham isso aí, porque isso não é importante para análise econômica. Tá? Isso mesmo. E também o imposto seletivo, que tende a ser federal. Tá? Esse imposto seletivo, que nem eu falei, é a coisa mais demoníaca que existe. Tipo, vamos tributar refrigerante. Tá? Agora é o seguinte, se você pega água com gás e bota suco de laranja, mesmo que você não tenha adição de corante, nada disso, é refrigerante. Entendeu? Aí assim, você quer melhorar o Brasil mesmo, em termos de fazer uma reforma efetiva mesmo, você acaba com essa porcaria de INCM, que é essa normativa comum do Mercosul. Não basta fazer essa bosta só no Brasil, vocês fizeram no Mercosul inteiro. Bando de incompetente mau caráter, entendeu? Puta que pariu. Quem já trabalhou com esse negócio de nomenclatura comum do Mercosul sabe que é uma abominação, entendeu? Todo o planejamento tributário que vocês dizem fazer no Brasil tá com base nisso daí. Na NCM.
Quando vocês veem aqueles vídeos, o McDonald's fenomenal, fez aqui um replanejamento tributário. Não, sabe o que o McDonald's faz? Ele vai lá, ele contrata alguém com trânsito nos tribunais, inclusive STF, inclusive aquele escritório de um suposto juiz que vocês conhecem, de uma Suprema Corte de um país latino, que óbvio, eu não estou falando de Brasil, estou falando de outro país latino. Mas vocês sabem como é que funciona. Você contrata um escritório que tem trânsito e então você vai lá. Você já chega com uma tese pronta e pergunta qual que é a opinião dos caras se isso daí passaria como um planejamento fiscal ok, porque não sei se vocês sabem, mas a Receita Federal ela pode desconsiderar todo o planejamento que você faz na tua empresa, considerar planejamento fiscal abusivo e fazer você pagar um imposto mesmo que isso seja plenamente dentro da lei. Mas existe um processo? Não, amigo, não existe um processo. É arbitrário, tá? Você pode recorrer e tudo mais, mas se você não tiver trânsito, você não consegue fazer nada. Então, você chega com essa proposta meio que pronta, e aí, obviamente, pagou, levou, amigo. É assim. Em 2026 agora, o CBS e o IBS vão aparecer nas notas fiscais como simulação. Para Exato. que o próprio órgão fiscal, para que o que ele quer dizer com simulação? Aparece, mas não vale. O próprio emissor da nota, né, o fornecedor, a empresa, já tem uma ideia de como vai ser a partir de 2027, em que o CBS vai entrar plenamente em vigor e que o IBS vai conviver com o ICMS e com o ISS. Tá? O sistema vai ser híbrido a partir de 2027. Léo, por que você está falando tudo isso? Híbrido é o seguinte, né, gente? É tipo se chegou pra sua esposa, falou pra ela assim: amor, o que você acha da gente trazer a vizinha e a minha ex-namorada pra morar aqui em casa? Vou fazer um sistema híbrido aqui. Ou seja, putaria. Tá? O que vai sair daí é filho avulso. Tá? É regime de exceção para determinado estado, zona incentivada na Alagoas. Vamos criar aqui uma zona franca número 2. Vai acontecer isso daí no Brasil. Vai se criar uma série de regimes de exceção, porque na verdade isso aí é o país do lobby. Isso que essa reforma vai trazer. Canal de economia, você está falando só de problemas tributários e jurídicos. Bem, o importante aqui é que, por expectativas nacionais, uma série de fake news ou de coisas que os órgãos oficiais, né, estão classificando como fake news, e depois, na prática, você vai vendo que não está tão errado. Exato. Agências de desinformação do governo. Vai dar um cortezinho aí porque eu vou pegar uma água. Pera aí. Voltamos. Vamos lá. Uma série de conversas aí foi feita sobre, por exemplo, que a Receita Federal começaria a acessar dados dos cartórios dos registros de imóveis para cruzar com a declaração de imposto de renda, para verificar se a pessoa tem um imóvel. Eu tenho um imóvel no meu nome, vamos supor, e o imóvel está alugado, porque o Joãozinho declara no imposto de renda que a residência fiscal dele, né, o endereço fiscal dele é nesse imóvel, só que aí, quando a Receita Federal vai ver, esse imóvel está registrado no meu nome. E eu e Joãozinho não temos nenhum grau de parentesco, nenhum grau amoroso, nada. Então, por que Joãozinho está vendo um imóvel meu? Provavelmente porque há um pagamento de aluguel que não está pagando imposto, certo? A Receita Federal já falou que não vai ser isso, que não vai acontecer assim, que não é para isso, é para verificação de segurança, de outras coisas, mas não é para cobrança de impostos. Tá bom. Você confia nisso? Você confia nisso? Eu não confio, tá? É para a sua segurança, segundo a Receita Federal. Não é para arrecadação, não. Lembrando, caralho, nunca falei disso aqui. Mas na Estônia, todos os registros de imóveis estão numa espécie de blockchain. Alguns vão falar que é blockchain mesmo, mas é uma espécie de blockchain. Você pode transferir isso num pseudo cartório, num sistema, na verdade, tá? Só que é sistema do governo. Isso é maravilhoso, na verdade, para você simplificar a portabilidade desses bens, né, que são de fato seus. Só que, lembrando, você tem a Estônia, que é um país que reconhece propriedade privada, e você tem o Brasil, onde a dona Cleide, que é sua vizinha, acredita que se você está fazendo muito barulho, a PM deve entrar e arrombar a tua casa porque tem algo acontecendo. Ou que o seu João acredita que deve se cortar todas as árvores da rua porque ele não gosta de folhas na frente da casa dele. Então o Brasil ele não lida bem com o poder. Esse que é o problema.
E na verdade ele não lida bem nem com a posse alheia. Porque ele acha que se o vizinho tem um cachorro muito grande, esse é um perigo pro filho dele, porque vai que o cachorro escapa, entendeu? Então o brasileiro ele é mal, ele lida muito mal com a própria liberdade e com a liberdade do outro, do próximo. E eu não estou dizendo que o sistema da Estônia é bom, porque eu acho que o sistema da Estônia, na verdade, ele é muito aberto e ele não deveria ser aberto, porque isso favorece com que você tenha, por exemplo, crimes sendo facilitados, porque afinal de contas as pessoas sabem o que você tem, né? E eu não acredito que isso deve ser público. Eu não acredito nem que deva existir uma blockchain para fazer isso. No fim das contas, o que a Estônia está fazendo é uma tentativa de tokenizar de fato os imóveis. Muito se fala de tokenização imobiliária no Brasil. Eu quero gravar um vídeo só disso, na verdade, mas a tokenização plena é impossível no Brasil, tá bom? É uma merda. Nos Estados Unidos está acontecendo muito de você comprar um imóvel pseudo-tokenizado e ele chegar cheio de dívidas para você. Porque quando você está comprando o token, você não está necessariamente comprando o imóvel. Você está comprando a empresa que detém o imóvel. Se isso tiver feito do jeito certo. Se você estiver comprando somente o token, que isso é emitido por uma talvez tokenizadora, uma empresa que reconhece, faz, vamos dizer assim, o serviço de laranja entre você e o imóvel, mais arriscado ainda, porque essa empresa pode, sentar no quiabo e o teu bem ir junto. Então, o que eu acho que vai acontecer, por exemplo, e isso vai começar no leste europeu, não necessariamente da Estônia, mas você ter de fato o teu nome virando um hash, virando uma wallet address, entendeu? Ao invés de você, sei lá, o Estevão da Ripples, você vai virar o usuário 7629689, entendeu? Por aí. Porque senão você não vai ter privacidade nenhuma, sabe? A gente acredita. Só que, para expectativas racionais, não importa. Para expectativas racionais, não importa se é boato ou se é verdade. Para expectativas racionais, importa que os agentes econômicos venham um grau de verossemelhança ou um grau de verdade nestes boatos ou nesse diz que me disse. Agora ele definiu perfeitamente bem aquilo que eu falei outrora para vocês. Agentes econômicos somos eu e você. Não é o Estado. Não é a Receita Federal. Agentes econômicos somos eu e você que fazemos trocas voluntárias com base em nossa desigualdade econômica, financeira e tudo mais. Entendeu? É isso. Você tem um Porsche GT3 Touring? Eu quero comprar. Estamos em desigualdade. Eu quero um, você o tem. Estou extremamente triste, mas tenho dinheiro para reembolsá-lo por isso. Quero comprar. Entendeu? E assim, os agentes econômicos podem se antecipar racionalmente a um aumento real da arrecadação. Nesse caso, nos impostos sobre pagamento de aluguéis. E os agentes econômicos, assim, podem ter, por mais que a Receita Federal já tenha dito que isso não vai acontecer, e, gente, se a Receita Federal disse, está dito, isso não acontecerá, tá certo? Cá entre nós. A Receita Federal diz que não vai acontecer algo. Você confia? Se você confia, eu tenho medo de você. Eu tenho medo da sua burrice. Sério mesmo. Vamos voltar. Mas os agentes econômicos podem se antecipar. Como, por exemplo, no final de 2024, começo de 2025, houve lá, me disse também que haveria a cobrança de impostos sobre a transferência do PIX. E na verdade não foi bem isso o boato. O boato foi de que o aumento que a Receita Federal diminuiria o mínimo, né, em que ela ficaria de olho nas transferências via PIX, e vieram pessoas que falaram, olha, isso é para a cobrança de impostos sobre doação. Por quê, gente? Você não pode transferir dinheiro para uma pessoa se não tiver uma causa. Você está transferindo para alguém por quê? Não, estou transferindo para alguém para pagar. Você não pode dar dinheiro para mendigo se não houver uma causa. Ou seja, ele te pedir dinheiro no semáforo não é suficiente. Ele tem que dizer que é para comprar pinga. Ou para comprar alguma coisa. Entendam que eu sei o que ele quer dizer. Ele está dizendo sobre o fato gerador. Mas entenda que é uma visão estatal
de como que a economia acontece. Para pagar um curso que eu comprei e tal. O curso, essas coisas, tem que ter nota fiscal se a pessoa tem residência fiscal no Brasil. Tá certo? Certo. Perfeito. Então você tem que pagar imposto. Isso. Porque você está vendendo serviço. Não. Você tem que pagar impostos no Brasil, porque, segundo o governo, todas as operações financeiras são cobradas, né? Que ele, na verdade, ele provê todas as operações financeiras. Por isso que existem estados melhores do que os outros, países melhores do que os outros. Não quer dizer que toda atividade econômica tem que pagar imposto, não. Eu discordo muitíssimo disso, né? Inclusive, não são todas as atividades que necessitam de pagamento de impostos no Brasil. Igrejas, por exemplo, não pagam imposto. Tá bom? E eu sou a favor de que essa isenção exista. Na verdade, eu sou a favor que exista a plena isenção, mas enfim. Estamos longe disso. Você transferiu o dinheiro para essa pessoa. Paguei um carro. Carro eu acho que não paga impostos, né? Mesmo com a carro usado. Como é que é, amigo? Mesmo com a... Vai pagar imposto no ganho de capital, se tiver na Receita Federal, no final da declaração. Não, você paga imposto de qualquer jeito no carro, tá? Porque você tem transferência. Se você não consegue transferir isso imediatamente, você tem que passar por um intermediário para que essa transferência ocorra, você tem um imposto sobre a venda, de qualquer maneira. Mas tem uma série de coisas aí que você tem que justificar por que você está transferindo dinheiro para alguém. Porque transferência de dinheiro entre pessoas vivas no Brasil, existe um imposto sobre doações. Que não é competência federal, veja, mas existe. Sim, existe é competência estadual. Doações. Eu não sei como será na reforma, mas começou-se um zoom, né, no final de 2024, começo de 2025, que a fiscalização da Receita Federal sobre o PIX seria para isso, para cobrar imposto sobre doações. Isso é um absurdo. É mesmo. Era mesmo, tá? Era mesmo. Se você conversar com o pessoal que é auditorzão lá, você vai ver que era isso. O plano deles era isso mesmo. Só que começou a não colar, o governo achou que ia pegar mal, daí eles desistiram da ideia. Daí eles começaram a discutir outras propostas de aumento de arrecadação, tá bom? Mas era sobre isso. O sonho do governo no Brasil é voltar com a CPMF. Criar aquela coisa lá que o Paulo Guedes dizia que era um imposto único, lembra? Até acho que o Marcos Sintra ele fala sobre, olha, se você tributasse absolutamente tudo como transações financeiras em 2% ou 0,2%, você teria um orçamento muito maior para a União. Só que quando você coloca na conta, para essa conta fazer sentido, o que você tem que colocar? Você tem que botar, por exemplo, todas as operações de crédito e compensação. Tudo. Todas as coisas que não podem ter imposto, porque na verdade são compensação de uma atividade que já existiu previamente. Por exemplo, pagamento de seguro. Operação de transferência da seguradora. Do banco está pagando a seguradora para o investimento que a seguradora fez no banco. Tudo isso vai ser tributado. Então, assim, puta que pariu. Né? Puta que pariu. Você comprou uma bala de 0,2 centavos, tributo. Tá? Você vai voltar. Assim, essa gente é muito otimista em que os agentes econômicos, eu e você, realmente respeitemos a imagem deles de ilibados sobre o nosso dinheiro, né? Ah, não, eu vou criar um novo imposto aqui, eles realmente vão pagar. Apesar da imposição do imposto e da pseudo-imposição da contribuição, né? No fim das contas, vamos ser sinceros, o brasileiro é muito criativo para não pagar essas coisas. Por mais que isso seja imoral perante a perspectiva de alguém que é um legalista, a gente sabe que a realidade de muita gente torna-se impossível o pagamento de vários impostos, né? Torna-se totalmente impossível você pagar um imposto de 6% pro cara que é dono de um boteco lá numa comunidade do Rio de Janeiro. Esse cara não vai pagar imposto, meu amigo. Esse cara tem o CNPJ lá somente porque o fornecedor dele pede para dar uma nota de saída. Entendeu? É isso, cara. Na verdade, o Estado tem uma baixíssima competência de entender o que está acontecendo na economia. Essa ideia de que ele pode absorver todas as transações econômicas e que ele vai entender a economia como um todo é muito cientificista. Eu já falei isso, né? Eu conheço pessoas que trabalham com
com a Receita, né? Desenvolvendo software para a Receita. Assim, os caras têm noção disso tudo que eu tô falando com vocês. Sabe? Pesquisem por si mesmos o que esses caras falam, entendeu? É uma piada. É uma piada completa, entendeu? Turbo. Por si. Porque a Receita não é a Receita Federal que cobra imposto sobre doações. Mas enfim, começou esse zoom e aí é um problema. Olha, que veja, escola institucionalista antiga, podem me chamar de heterodoxo aqui. Quando as instituições perdem a confiança dos governados, você gera este problema de credibilidade. Que já existe no Brasil. De que políticas públicas perdem eficácia. Exato. De que políticas públicas geram... Perfeito, perfeito. Isso, tudo que ele está falando aqui é perfeito. Ruído no mercado. Tá, muito bem. Gera um ruído entre os agentes do mercado. E aí você teve, até que o governo voltou atrás, depois agora já voltou de novo como seria antes, enfim. Então veja, existe um grau de desconfiança dos agentes junto aos órgãos cobradores de impostos. E isso Perfeito. sempre foi, né? Publicano sempre foi mal visto. Né? Mas enfim, tem um grau Publicano de é quem cobrava imposto. da população brasileira com os cobradores de impostos, no sentido que a população brasileira sempre tem medo de qualquer documento que possa ali, de qualquer fiscalização que possa ali cobrar impostos, né? Tal. E isso pode gerar, com a mudança tributária ainda em 2026, dessa simulação, né, que ainda não vai ser a mudança em si, vai começar em 2027, mas por hora 2026 vai haver aí a simulação da nota fiscal, esse tipo de coisa. Os empresários podem já começar e provavelmente começarão, e por expectativas nacionais vão começar, e por teoria dos jogos também começarão, que é o seguinte: olha, atualmente eu pago X de imposto nessa nota fiscal. Agora eu vou ter também a indicação de Y, né? Certo? Certo. Veja, Y pode ser maior, pode ser menor do que X. Certo? Que quase absolutamente vai ser maior, principalmente se você presta serviço no Brasil. Ou, como acontece muito, você vende um produto acompanhado de um serviço no Brasil. Tá? Porque o IBS e o CBS vão incidir seco sobre o serviço. Isso pode ser. E outra, ele não vai saber o quanto de créditos ele está gerando. Aí que é o problema. Quando ele pegar uma nota ali do fornecedor, vai estar destacado IBS e CBS. Você acha que o empresário, que é um pouco mais leigo, que não é tão safo quanto nós aqui, a aristocracia empresarial do Brasil, tô brincando, pô, mas é o seguinte, a maioria dos empresários não sabe direito calcular esse negócio. Quem vai saber calcular é o contador, e ainda assim, o contador que vai informar esse empresário vai ser o contador mais safo que ganha melhor. Que são pouquíssimos no Brasil. Então, a partir do momento que eu quero ver que ele vai estar pagando mais imposto, o que ele vai fazer? Agora é só no dinheiro, tiozão. É isso aqui, só na cédula. Tem um restaurante que eu gosto muito no sul do Brasil. 10% de desconto para quem paga em dinheiro, amigo. 10% de desconto. Tá entendendo? Para uma conta ali que dá uns R$300, 30 pila faz uma diferença, não faz? Sim, pode ser. Pode ser que, inclusive, Y e X sejam iguais. Ou seja, a quantidade de imposto que eu vou pagar a partir de 2027, na simulação que vai aparecer na nota fiscal, pode ser que ela seja igual à quantidade. Vamos lá. Se os percentuais oscilam, você nunca vai pagar igual, tá bom? Isso aí. Sacanagem. É imposto que eu vou pagar, que eu já pago. Isso não vai acontecer, entendeu? Pode ser que eu vou pagar mais impostos. Pode ser que eu vou pagar menos impostos. Certo? Certo. Se eu vou pagar mais impostos, eu posso tentar modificar classificações fiscais do que eu estou fazendo. Não. Não. No novo regime, não. Porque não existe classificação fiscal para o IBS e CBS. Simples. Questão seguinte. Para você ter crédito na saída do produto, você tem que ter... Enfim, você tem que ter comprado algo para você ter crédito. O porquê que o cara que ele é prestador de serviço ele paga mais imposto? Porque na hora que ele vende, ele não necessariamente adquiriu produtos para venda do serviço dele. Entendeu? Por isso que ele vai pagar mais imposto. Ele não consegue esse negócio. Isso daqui é regime fiscal antigo, tá?
É NCM, nomenclatura comum do Mercosul, que você vai ter oscilação desse negócio, principalmente ICMS, tá bom? Principalmente importação, tá? Aí tem um merengue desse. Agora, IBS, CBS, IVA, não é assim que funciona. Eu posso tentar modificar o preço em si. O preço, sim. Para que vale a pena eu continuar vendendo. Perfeito, aí sim. Agora, classificação do produto, não. E ou também para que eu tenha crédito. Talvez ele tenha dito isso somente com a perspectiva de preço e eu esteja entendendo ele errado, tá? Aí eu faço ressalvas aqui. Aí eu sou erradão da história. Os fiscais. Eu posso modificar fornecedores. Fornecedores que conseguiram se aplicar em uma classificação fiscal distinta de outros fornecedores. Isso é possível? Totalmente. Aí já não. Como eu falei. Você vem realmente, você nivela essa merda. Tá? Por isso que ela é escabrosa. Você nivela essa circunstância. Tudo o que os empresários, inclusive esse que vos fala, vão fazer é se voltar aos estados e tentar fazer um lobby para diminuir esses impostos, principalmente o IBS, perante os estados. Tá? Mas isso aqui que ele está falando de poder... o empresário vai ter um planejamento. Não. Vai ter que ser feito lobby, tá, meu amigo? Não... As coisas não vão ocorrer naturalmente assim. Ou seja, este ano de 2026 pode gerar muito ruído nos preços relativos. Perfeito. E isso é um problema em si. Por quê? Por que ruído nos preços relativos? As pessoas podem identificar o seguinte, que refrigerante, por exemplo, açucarado, ele vai ter uma carga de impostos mais alta do que refrigerante sem açúcar. Aí já seria o imposto seletivo. Né? Mas lembrando, ele é um adicional. Não são todos os produtos que vão ter imposto seletivo. Então é o seguinte, se eu tenho um produto que está enquadrado naquele imposto seletivo, por exemplo, refrigerante açucarado, óbvio, como a Coca-Cola já faz, ela vai lá e baixa o percentual de açúcar no produto para colocar um pouquinho mais de adoçante para não mudar o gosto. Tentar não mudar o gosto, né? Porque dizem que muda. Não tomo Coca-Cola já há algum tempo. Pelo menos não é normal. Aí, o que você tem? Você tem que uma economia entre agentes, de fato, ele não está sujeito totalmente a esses impostos. Tem produtos que não vão estar sujeitos a esses impostos seletivos. E você não vai ter um planejamento necessariamente a ser feito, a não ser que você faça lobby junto do Estado. Aí eu volto a entender que eu entendi certo o que ele quis dizer. Que ele realmente está acreditando que tem como fazer um planejamento fiscal no Brasil, mesmo com isso. Não tem mais. Ou ambos os refrigerantes adoçados, tanto com adoçante como com açúcar, vão ter uma tributação de 30%, que foi aprovado há pouco tempo da Câmara, numa comissão. Então, se... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que quem mais consome refrigerantes no Brasil é o rico ou é o pobre? Rico aí, ó. Quem que é rico no Brasil? Aqueles que ganham acima de R$1 milhão por mês. Rico, mesmo. Você acha que esse cara ele toma refrigerante diariamente, assim? Tipo, vamos tributar aqui o macarrão, porque macarrão faz mal para a saúde, pô. Massas no geral. Massas italianas no geral. Vamos tributar massas italianas no geral. Beleza, aí dá um impacto aqui. Mas, do contrário, amigo, cigarro, Marlboro, quem mais fuma no Brasil? Assim, conversa pra boi dormir, né, amigo? Puta que pariu. Eu digo conversa pra boi dormir, essa que os caras da reforma aí empurraram em vocês, né? Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Eu vier com uma classificação de água gaseificada com sabor de limão. Água gaseificada com sabor de noz de cola, por exemplo. Exato. Pode acontecer? Pode. Acontecerá, na verdade, meu amigo. Acontecerá. E aí voltaremos ao antigo Brasil de contrato alguém que é amigo do juiz para fazer isso aqui valer. Pode acontecer. Né? O bombom virou wafer. O sorvete virou sobremesa gelada. Isso realmente acontece. E isso pode acontecer não só... Sabe o que é bizarro, gente? É que
enquanto o empresário fora do Brasil, se você vê assim, até os caras que mexem com tecnologia em países da América Latina, América Central ali, a América Central tem uma tecnologia bem forte, tem um pessoal ali que vai viver em Bahamas, eu tenho contato com um pessoal bem legal ali. Esses caras estão discutindo o seguinte, olha, como é que a gente faz aqui para otimizar custos de transferência na blockchain? Vamos projetar aqui novos modelos de wallet de Bitcoin para baratear esse custo transacional aqui. Ou como é que a gente faz para acelerar um pouco mais o desenvolvimento tecnológico de IA? Como é que a gente faz aqui para desenvolver foguetes, para colocar mais satélites da Starlink na órbita? O empresário brasileiro tem que olhar para isso daqui é o seguinte, olha. Essa água aqui tem gás, tá? Se eu vender essa água aqui sem gás, eu vou pagar menos imposto ou mais imposto? Ou melhor, qual a quantidade de gás que essa água tem que ter para eu pagar X de imposto, para eu conseguir pagar menos imposto? Entende a abominação, o bug que é a economia atual? Entende porque eu digo que economia real, capitalismo real só existe em paraíso fiscal? Por causa disso. Tá? A gente vive num universo absolutamente bizarro. Você viu que está acabando a pilha do meu AirPod ali? Eu vou ter que acelerar o negócio aqui. Mas isso pode acontecer nas pequenas empresas. Isso pode acontecer nos restaurantes, isso pode acontecer nos cabeleireiros, isso pode acontecer em muitos lugares. Léo, por que você está falando tudo isso? Por quê? Porque ele gosta de falar. A modificação do preço absoluto da cesta de consumo não modifica a inflação em si, porque a metodologia do IPCA é distinta. Mas isso pode modificar, sim, a forma que os grandes atacadistas, os lojistas, os produtores, os serviços, como eles vão reajustar preços ou como eles vão deixar preços. Calma lá, amigo. Vamos lá. Aí a gente volta ao que eu disse lá no início. Cientificismo no geral. O que a gente vê? Essa tendência de tentar matematizar e padronizar os preços no geral. Quando você está dizendo IPCA, índices de preço ao consumidor amplo, e todos esses índices, por exemplo, IGPM e tudo mais, você tem uma cesta de produtos onde você calcula o quanto que aqueles produtos oscilaram em determinado tempo. Tá bom? Isso nem de longe é a inflação real do período. Perfeito? Não necessariamente o empresário vai corrigir o valor do produto, sendo que não houve aumento de custos. Há correção do preço do produto final quando você tem a correção dos custos. Os custos sobem e você corrige preço. Inclusive lá no Hub, eu vivo falando, vocês têm que remodelar a maneira que vocês fazem para corrigir preço. Para que vocês entendam um pouco mais quando a economia vai funcionar, para vocês corrigirem o preço antes do teu fornecedor corrigir e ter, na verdade, uma progressão de crescimento, né, da empresa e tudo mais em dólar. Porque se vocês basearem o crescimento de vocês frente ao real, vocês sempre vão estar em queda, vocês nunca vão ter mais dinheiro. Realmente, se você baseia teu crescimento em real, você está fudido. Você não tem parâmetro internacional de fato. Isso é um dos problemas do Brasil. Você tem que dolarizar tudo que você conseguir. Porque a moeda é ladeira abaixo, regional, entendeu? Tem alguns setores da economia que tem uma facilidade para isso. Por exemplo, o cara que trabalha com agro. Tem muito minério, tem muita placa, chip, componente importado. O cara vai ter preços internacionais no negócio. E outra. Você está esquecendo de um negócio. Imposto compõe preço de produto no Brasil. Sempre compõe. Sempre compôs, né? Perdão. E no mundo inteiro. Por ele compor o preço, ele vai aumentar o valor das coisas no mercado. E vai fazer com que os preços relativos subam, no fim das contas. Então, inflação talvez também, né? No sentido mais amplo da coisa, também seja aumento de impostos. Né? No fim das contas, Mas... Para manter um ticket médio. Por exemplo, antes da reforma tributária, era comum que... Aí depende do estado, tá? Depende até o município. Mas vamos supor que um estado ou município em que você tinha... Um município em um estado que você tinha um determinado arranjo. A venda de mercadorias tinha um imposto de 10%. A venda sobre
Por exemplo, você teve um problema no seu carro, a janela do seu carro, o vidro do seu carro quebrou, e você vai trocar. Naquele município, o ICMS sobre o custo da mercadoria. O ICMS ele é estadual, tá? Ele não é municipal. O municipal é o ISS. Algumas cidades têm um ISS bem alto, mas geralmente nunca vai ser abaixo de 2%. Existem alguns ISS que são pseudo-incentivos, né? Eu não gosto dessa palavra, porque na verdade o Estado não dá incentivo, não é ele que faz isso. Mas em alguns estados, em algumas cidades do estado de São Paulo, por exemplo, o ISS é melhor para você alocar um provedor de pagamentos, um intermediador de pagamentos, tá bom? Uma BET no Brasil, no caso. Não compensa abrir BET nessa merda desse país, mas seria melhor em algumas cidades específicas, entendeu? Então, para isso tem. O ICMS tem a ver com incentivo estatal. Estadual, não estatal. Tem a ver com, por exemplo, se tem ICMS incentivado em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Espírito Santo, enfim. Nesses países você tem um incentivo lá do ICMS para e-commerce. Tá? Aí beleza. Mas o município não vai afetar muito isso não. Beleza? Tem algumas coisas o seguinte, se você tem um IDH muito baixo naquele município, lá você teria um incentivo de imposto sobre folha, enfim, vai ser muito raro você conseguir fazer um bom planejamento fiscal em cima disso aí no Brasil. Mercadoria do vidro, ali o imposto estava 10%. Só que o imposto sobre serviços, que é a troca do vidro, que é a instalação do vidro do seu carro, estava 4, 5%. O que eles faziam? Eles colocavam o seguinte, que o preço da peça era R$50. E o preço de trocar a peça era R$450. Isso aqui é um exemplo absurdo, não era tanto assim, mas vamos dizer. Por quê? Porque no total ele estava ganhando 500, não estava? No total ele estava ganhando 500. Só que se ele coloca para cobrar 10% sobre 50%, ele estava pagando 5% de imposto sobre isso aqui. E aqui ele não pagaria 10%, aqui ele pagaria 5%. Então ele estaria pagando 20 e tantos por cento, se eu não me engano. 10%, ele tá 22 total. Eu entendi o exemplo que ele quer dar. No caso, ele está se baseando que o imposto sobre serviço seria menor do que o imposto sobre produto. Beleza, tá. Daí você não teria o ICMS. Mas, no geral, tem como fazer cair ainda mais nesse caso. Só que daí você entra no planejamento e fica muito. Não dá para fazer isso só com legislação Brasil, tá? Então o imposto sobre 500 seria um imposto de 27%. Um pouquinho mais de 5%. Se ele tivesse colocado tudo como venda da mercadoria, se ele tivesse colocado ao contrário, se ele tivesse colocado que a mercadoria, o vidro, era 450 e a instalação era 50, ele pagaria 45 mais 2,5. Seria R$47 de imposto. Perfeito. Isso daqui é uma simulação do que apesar disso não acontecer na realidade no Brasil, de você, na verdade, você conseguir jogar tudo isso mais em cima do produto e colocar uma margenzinha de mão de obra menor, maravilha, tá? Maravilha, eu entendi o que ele quer dizer. Só que na realidade você trabalha com mais margem no produto por conta dos incentivos para e-commerce que você tem em vários estados. É mais barato você fazer isso, principalmente se você tem uma empresa de lucro real com muito crédito de PIS e COFINS rodando ali. Você consegue fazer isso muito eficiente e pagar uma alíquota efetiva de 2% de imposto. Tá? Falo isso do topo da minha cabeça, de top of my head? Não, que nem os americanos dizem? Não. Eu faço isso no Brasil, pô. Eu tenho ainda empresa no Brasil. Entendeu? Eu faço isso. Efetivo dá... Tem meses que paga 0, pô. Você vai pagar ICMS. ICMS assim, ó. Também tem como gerar. R$7 de imposto. Vocês entenderam? Havia até hoje, né? Esses bem bolados tributários para que você aumente o preço do serviço, se a nota fiscal do serviço é mais barata, e diminua o preço da mercadoria. Que nem eu falei, realmente é assim. Em alguns casos é de fato o que ele está falando. Mas a maioria que acontece no Brasil é o oposto. Na verdade, você tem mais margem no produto do que na mão de obra. A reforma tributária e as pessoas entendendo como funciona e experimentando, vamos dizer assim, para que a nova tributação seja menor ou igual à tributação atual, para que não seja maior, isso pode modificar o preço de alguns itens na cadeia, modificando os preços relativos.
Por exemplo, o mercado. O mercado pode aumentar os impostos, pode aumentar os preços dos refrigerantes, de bens que as pessoas têm uma demanda mais inelástica, e retirar um pouco, abaixar um pouco o preço do arroz, do feijão, de coisas que vão ter uma menor carga tributária. E as pessoas que continuarem indo nos refrigerantes estão aceitando pagar um preço mais alto. Então o preço do arroz e do feijão vai diminuir. Por quê? Porque vai ter uma carga de impostos menor. Por exemplo, a carne de frango, por exemplo, pode ser que ela não entre como bem de luxo, mas a carne vermelha ou uma carne de primeira entre como bem de luxo, sobre os impostos específicos, né? Sobre os impostos. Rapaziada aí do Cone Sul, tá? Cone Sul aí, Argentina, Paraguai, Uruguai, sul do Brasil, parte sul do Chile. A gente sabe qual que é a melhor carne que tem, né? É a carne lá que você compra do produtor, que você escolhe o gado de pasto plano, entendeu? Que não é de confinamento. Vocês aí que gostam de gado confinado, eu sinceramente, eu acredito que vocês têm que comer um gado de pasto. Criado livre, assim. Absurdamente boa carne, tá? Muito melhor que a de gado confinado, inclusive. Você sabe, a melhor carne é aquela que não passou por toda aquela porcaria daquele selo. É aquela carne que você conhece o produtor, sabe como o cara cria. Essa carne aí, pro pessoal aí que sabe comprar, não vai sofrer. No fim das contas, essa reforma, eu falo muito sobre isso. Já há muito tempo, desde que começou esse debate. Desde que o Marcos Lisboa começou a aloprar com isso. Na verdade, isso daí vai servir só para que o brasileiro sonegue pra caralho. É isso que vai acontecer. Só vai incentivar isso. E aí a Receita Federal vai ficar bradando lá. Ah, eu sei o que vocês estão fazendo, hein? E daí não vai conseguir multar ninguém. Porque não tem como rastrear dinheiro físico ou até criptomoeda. Ah, mas a gente comprou um software. Ah, lamento. O software não diz aonde está a carteira, tá? Na verdade é isso. Não tem como você saber onde está a carteira. Se aquela carteira pertence ao Brasil ou se aquela carteira pertence aos Estados Unidos, a não ser que você tenha um ponto direto. Esse cara comprou essa cripto, enviou para essa carteira, então deve ser dele. E mesmo assim, na justificativa, ele pode dizer: ah, paguei puta. Gastei com bebida, sou viciado no Tigrinho. Joguei tudo pra bet. Perdi tudo apostando lá no Cristiano Ronaldo. Enfim. Seu pecado, né? Vamos dizer assim, os impostos seletivos. Então isso pode fazer com que o preço da cesta de produto diminua no total. Eu acho que tem que tributar o Fatal Model, exclusivamente o Fatal Model de Brasília, tá? Então pode... Inclusive, eu quero criar um imposto seletivo para Brasília, tá? Eu faço propaganda para qualquer político que fizer isso. Eu quero que todas as transações de quem mora em Brasília tenham imposto de 30%. Vocês vão dar o exemplo. Fatal Model vai ter 70% de imposto para PG aí. Entendeu? Ser que a modificação dos preços relativos via incentivo tributário, aqui incentivo tributário não estou falando de subsídio fiscal, eu estou falando de a ação dos tributos nos preços relativos modifique os preços de equilíbrio. Maravilha. Maravilha. É exatamente isso que vai acontecer. Vai aumentar o imposto, porque o empresário está com medo de que tudo vai subir. Perfeito. Agora me diga, o que tem de matemático nisso? Sinceramente, o que tem de matemático nisso? Eu sei que dá para defender alguma coisinha, mas seja sincero. Na verdade, você está organizando as coisas como ação e reação, com base na praxeologia. Entende porque o velho austríaco lá, ele falou uma coisa com sentido, o Mises? É realmente assim. Não dá para você enquadrar a economia toda como uma ciência puramente matemática. Entendeu? Não dá, é muito relativo a coisa. Modificando os preços de equilíbrio, os empresários vão ver o ticket médio. Essa pessoa está gastando em média R$500 no mercado. Só que dos itens que ela está gastando R$500, a média de imposto, juntando tudo, é 7%. Só que se ela consome mais refrigerante, ela ainda está gastando R$500. Só que aí o imposto é 30%. Então eu estou pagando 150 de imposto, não os 50 de imposto que eu paguei no outro carrinho. Então eles podem modificar justamente para a cesta básica, que é a que vai receber menos tributação. Então pode ser que o IPC... Amigo, vamos lá, né? A cesta básica tem média de lucro para o mercado menos de 3% de lucro. Tá?
Onde é que você acha que o supermercado ganha dinheiro? Vendendo feijão e arroz? Se realmente tá malucão a esse ponto, não faz sentido. Daí o mercado vai forçar você. Não, calma aí, amigo. Calma aí, você quer comprar carne vermelha? O que você acha de comprar feijão e arroz aqui no lugar? Hã? Ou fazer uma reclassificação de carne vermelha? Não. No final do vídeo eu vou falar o que eu acho que vai acontecer de fato com tudo isso aí. Pode ser que o IPCA tenha uma redução da carga tributária. Enquanto... Aí é bizarro, né? Aí é bizarro. Você está falando que só haverá consumo de produtos da cesta básica, amigo? Tá, que o IPCA é um péssimo índice. Por quê? Porque ele é altamente manipulado, né? Porra, é bizarro isso aqui. Ele tá dizendo. E ele tá certo no que ele tá dizendo, entendeu? Pelo menos no que eu acho que ele quer dizer. Que é o seguinte. Se você tá aumentando os impostos de determinados produtos e diminuindo da cesta básica, como o IPCA é composto mais por itens da cesta básica e produtos controlados pelo governo, você vai ter uma diminuição do IPCA. Óbvio, o governo vai dizer, diminuímos a inflação. É isso que ele está dizendo. Mas, pô, é bizarro. Bens de luxo vão ter um aumento da carga tributária. E isso pode causar com que o IPCA diminua. Porém, o custo de vida vai subir. Pode aumentar ao mesmo tempo. Perfeito. Com a melhor fiscalização... E aí a gente vê que não existe cálculo honesto de governo. Ei! Com o tempo, a Receita Federal tende a fazer isso. A melhor fiscalização contra a evasão fiscal, por exemplo, a cobrança de IOF para transações via criptomoeda, para coibir o SDT. Contra a... Cobrança de IOF nas transações que vocês fazem no regime nacional. A maioria das transações por cripto não são processadas por gateways brasileiros. Lembrem-se disso, vocês são péssimos em tecnologia. Sonegação. Inclusive esse que vos fala não processa pagamentos e nunca processou pagamentos em cripto no Brasil. Inclusive a Swap, que está aqui na descrição, nossa exchange, não tem porra nenhuma do Brasil. O OmniHigh, meu banco, o Ripples OmniHigh, que é um banco da Ripples, na verdade, meu não, tá? Meu não. A gente não processa nada no Brasil. Tá? Simplesmente porque tem que fornecer os dados até da cueca que você está usando. Não tem condição de trabalhar assim. Entendeu? Então a gente não cobra IOF nas transações. Transações unicamente em território nacional são cobradas. Impostos de aluguel, impostos de doação, de pagamento. Eu sei onde entra. O seguinte, mas se você pagou um pipoqueiro ali, um cara da padaria, deveria ter o IOF. Deveria. Assim como na transação em papel moeda também deveria, não deveria? Assim como na doação por mendigo, você deveria ter recolhido ali ITCMD. Você recolhe? Não, exato. Esse será o caminho do Brasil. Vou antecipar. É a evasão. O que vocês vão conseguir com essa reforma tributária é a evasão de capital. É simplesmente lei de curva de Laffer. Aumenta-se a tributação, diminui-se a arrecadação. Não tem como pagar tudo isso na cadeia, gente. Não tem. É o maior IVA do mundo. Tá feio. Entre pessoas, né? Que agora você vai ter que dar CPF, você vai ter que declarar seu CPF para transações de autônomos, esse tipo de coisa. Para cobrança de nota fiscal em coisas que sempre precisou de nota fiscal, mas que agora com uma melhor fiscalização ou que as pessoas entendam, veja, não precisa ser verdade, isso tudo pode ser boato. Vamos lá. É importante lembrar uma coisa, tá? Exatamente como ele falou. Empregada doméstica já deveria ter dado nota fiscal e todos os demais serviços. Não davam e recebiam ali de boa. Certas leis não pegam e não têm aplicação. Voltando a falar do Vargas, o Vargas publicou 2 vezes a mesma lei. Quando perguntaram para ele por que você publicou essa lei pela segunda vez, sendo que ela já existia, ele falou, porque a primeira não pegou.
Tem certas leis que elas, apesar de serem leis, elas não são cumpríveis. Ou não pegam. Ou ninguém respeita. Entenderam? Entendo que os agentes econômicos, eles mandam no Estado independentemente do agente fiscalizador. Se vocês querem saber, aquele negócio do Lula lá, do confisco das armas, tá? Só pegou porque vocês entregaram. Vocês mereceram isso aí. Mas por expectativas racionais, os agentes econômicos podem entender que agora eu preciso declarar tudo. Você precisa, tá? Pague seus impostos. Mas diminuindo o grau de informalidade ou de sonegação, isso pode aumentar o custo de vida. Porque as pessoas em si estão pagando mais impostos. Seja sobre o aluguel, porque se antes eu não pagava imposto de aluguel, e o aluguel estava 1.000, agora eu pagando o imposto de aluguel, eu vou repassar para o inquilino. Percebem que não faz sentido isso? O meu custo de vida aumentou, então eu vou pagar mais imposto. Não, eu vou pagar menos. Vou dar um jeito de pagar menos, né? Não, mas a lei diz que não pode, tá bom. Não tem problema nenhum. Esse inquilino sai, o próximo eu já aumentei porque eu já tenho expectativa racional. Eu já sei que o preço vai aumentar. Eu já sei que isso vai acontecer. Eu já sei que agora não adianta eu jogar pro vidro ou para o serviço para eu diminuir a quantidade de impostos coletados. Então o preço do vidro de reposição vai aumentar. Eu já sei que quando eu tô refazendo, arrumando um celular que quebrou, não adianta eu falar que a peça é muito mais barata do que ela é para que eu cobre tudo no serviço. Porque vai ter o cruzamento por cadeia. Por quê? Porque eu vou ter crédito tributário. Crédito tributário incentiva a boa declaração de toda a cadeia. Porque você diminui. Seguinte, incentiva a pseudo boa arrecadação de produtos, não de serviços. Serviços não colhe crédito. Beleza? Eu vou ter que consumir produtos e tudo mais. Produtos não tem o que fazer, porque é altamente rastreável. Mas o prestador de serviço, ele unicamente vai receber físico. Ou vai dar um jeito de receber de outro jeito. Entendeu? Para esse cara não existe boa declaração. Os impostos em cascata, teoricamente, porque aí você vai ter o pagamento na ponta pelo consumidor. Teoricamente, isso alivia a indústria. Isso alivia... Você não tem o pagamento na ponta pelo consumidor, sendo que o imposto é sobre valor agregado. É sobre a margem que você coloca no seu produto. Se você comprou 50, você vai colher, por exemplo, se esse imposto fosse de 30, você colheria 15. Tá? A partir do momento que você tem ali crédito na entrada, você adicionou valor, você sempre vai ter mais imposto a pagar na saída. É sobre o valor agregado. Perfeito? A não ser que você venda por menos do que você comprou. Aí você vai entrar naqueles preâmbulos lá, daquela maravilhosa Receita Federal, e como que eles tratam esse tipo de operação. Os serviços, teoricamente. Então, o que isso faz? Isso faz com que a estrutura de preços relativos se modifique. Então, o IPCA pode apresentar, inclusive, deflação no ano que vem. O IPCA apresentando deflação, você pode ter um novo ambiente monetário. Você pode ter um alívio para o Banco Central diminuir a taxa de juros. Porém, o custo de vida das famílias pode ter aumentado em vez de diminuir. Porque coisas que as famílias não pagavam impostos, elas vão passar. Ele tá certo nisso. Para pagar. Coisas que as famílias tinham como comprar sem nota fiscal ou praticando crime, inclusive, né, a sonegação, isso pode, com a melhor fiscalização pelos impostos através da cadeia, que é o crédito tributário, isso pode aumentar a arrecadação e aumentar o peso da carga tributária nas famílias, por mais que Assim, aumento da arrecadação dificilmente você vai ver. Efetivo, dificilmente você vai ver. Você pode ter aumento da arrecadação por outros fatores, aumento de impostos de importação e tudo mais. Pela reforma, unicamente, não. Você vai ter um colapso em 2027. Não tem como segurar mais a barra. Os produtos do consumo básico tenham diminuído de preço. Então você pode ter um ambiente de deflação ou de inflação muito mais baixa com um aumento do custo de vida. Lembrando, o que o governo comunica com o IPCA não quer dizer necessariamente que você não tenha... Assim, você está falando unicamente por uma perspectiva estatal do que está acontecendo.
Na prática, as pessoas vão ter inflação, mesmo que para índices governamentais esteja tudo bem. É isso que vai acontecer. Então isso é ruído. Exato, é ruído. Ruído causado por modificação dos preços relativos. Por quê? Porque a tributação faz parte da estrutura de preços. Sim, perfeito. Isso pode afetar o PIB também? Pode. Por quê? O PIB calcula serviços, o PIB calcula a demanda agregada, né? I mais G mais C, mais exportação, menos importação, né? Em investimentos, mais gasto do governo, mais consumo da família, mais exportações, menos importação, perdão. Quando você calcula, você usa notas fiscais, é uma coisa um pouquinho mais complicada que você usar nota fiscal, você tem o deflator implícito do PIB, ou seja, o IPCA não é utilizado para PIB real, tá? Se usa o deflator implícito, não se usa IPCA, tá? Muito bem. Só que vocês sabem que coisas que você pagaria para alguém fazer e você não pagou, você está retirando do PIB. Por exemplo, você pagar para alguém cortar o seu cabelo é consumo das famílias, vai para o PIB. É um serviço com nota fiscal, é mais facilmente calculado pelo IBGE, entra pro PIB. Beleza? Só com nota fiscal calculado pelo IBGE. Beleza. Só que se você corta o seu cabelo em casa, você não está gerando nota fiscal, isso não é serviço, o dinheiro não está circulando e isso reduz o PIB. Certo? Certo. Exemplo esdrúxulo, mas muito bem. Se uma empresa tem um escritório de advocacia internamente à sua empresa, um banco tem um escritório de advocacia próprio, ou uma fábrica tem um setor jurídico próprio, o pagamento ali, isso é pagamento via salários. Só vai ser contado no PIB a hora que esses salários forem gastos para consumo, tá? Muito bem. Agora, quando essa empresa, ou esse banco, ou escritório familiar, contratar advogados fora, ou seja, contratar um escritório mesmo, não dentro da estrutura da empresa, ou um escritório de contabilidade, não dentro da estrutura da empresa, ou contratar uma equipe de segurança fora, não dentro da estrutura da empresa, existe pagamento por serviços ali. Isso será contado no PIB. Ou seja, isso também pode ser utilizado para crédito tributário. Ou seja, você tem um incentivo de que o PIB aumente pelo aumento da coleta de dados da economia. Pela formalização, o PIB pode aumentar. Ou seja, por análise de conjuntura, a reforma tributária, principalmente nesse próximo ano 2026, em que as pessoas vão começar a fazer por expectativas racionais para ver se elas vão pagar mais impostos ou menos impostos depois da reforma, ou que as pessoas têm um clima de desconfiança com a Receita Federal por fake news ou o que quer que seja, você pode começar a ver um movimento de aumento do PIB e de diminuição da inflação por simples ajuste do nível de preços e por ajuste produtivo. Por ajuste produtivo, as empresas podem começar a contratar terceirizadas, as pessoas vão começar a demandar nota fiscal, ou autônomos ou pessoas na informalidade vão começar a se formalizar mais para a emissão de nota fiscal, justamente para justificar recebimento de dinheiro, coisa que a Receita Federal faz. Eu sei que vai ter gente vendendo essa narrativa. Se você quer pagar menos imposto, na verdade você tem que formalizar as suas atividades econômicas. Só que na prática isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Primeiro, existe o imposto sobre pecado, né? Pelo menos na perspectiva do que é pecado pelo governo. Como ele mesmo citou, dos refrigerantes. Você tem já uma série de atividades que estão sendo assim, altamente tributadas pelo Estado. Que vai ter, assim, é curva de Laffer na prática. Aumenta-se a tributação, diminui-se a arrecadação. Na verdade, o que você vai ter é uma fuga. Essa que é a minha aposta. Fuga do sistema legal. Você vai ter, na verdade, uma Turquia. Eu já falei sobre isso. Um efeito Turquia no Brasil. Na Turquia aconteceu isso, o Estado inflou os impostos, o pessoal foi massivamente para criptos. O que aconteceu na Argentina? Mesma coisa. Na Argentina chegou o momento em que você poderia pagar um cafezinho com o SDT. O SDC, enfim. Falou que é fake news, mas, mais uma vez, Receita, não importa se é verdade ou se é mentira. Importa porque as pessoas acreditam. Perfeito. Se as pessoas acreditam que vai ser necessário todo mundo emitir nota fiscal porque elas estão com medo, elas emitirão. E isso é mais base para o PIB, porque você reduz a informalidade. Reduzindo a informalidade, você aumenta a
a base de cálculo do PIB. E aumenta também a arrecadação. Vocês entendem por que a Receita tem que fazer esse show de horrores frequentemente, de estamos pegando, não sei o quê? Pra isso, pra colocar medo na população. Eles sabem disso que o Léo tá falando aí. Léo é o nome dele, né? Eu posso estar falando errado. Eles sabem disso. Eles sabem que as pessoas só pagam impostos quando elas têm medo do Estado. Por isso que elas ficam fazendo esse show de horrores. Agora temos o CARF aqui, o rastreamento de criptomoedas. E daí você vai pro fato, não funciona nem na Europa. Enfim. E se você aumenta a arrecadação, você aumenta espaço para gasto do governo. Se aumenta espaço para gasto do governo, não me surpreende se o PIB aumentar muito mais do que o Focus está prevendo, muito mais do que o FMI está prevendo, e se a inflação for muito menor. Mas aumento do PIB é forçoso você falar. Mais uma vez, isso não tem muitos impactos no seu rico dinheirinho e nos seus investimentos. Quando você for analisar desempenho de empresas, esse tipo de coisa, você tem que analisar a qualidade, tá? Pessoal, eu vou fazer o jabá pelo final. Quando você aumenta a arrecadação, tá? Tem uma coisa em finanças que são impostos sobre as vendas, tá? Os impostos sobre as vendas vêm antes da efetividade da empresa, que é o EBITDA, tá? Ou EBITDA, enfim, o que você quer. Se você tem um increase nos impostos sobre as vendas, você tem uma diminuição da efetividade da empresa, que é o EBITDA. Beleza? Aumentou-se o imposto sobre o consumo, diminuiu-se a efetividade das empresas. Todavia, aumentou-se a atratividade do título do Tesouro Americano. Do título do Tesouro do governo. É isso que você está fazendo na prática. Essa última parte está incorreto. Eu tenho um curso na Hotmart, curso de Economia para Finanças, Show. em que eu trato desses assuntos, tá certo? Manda eu bala. trato da utilização de economia, da teoria econômica, da análise, da teoria do valor, da microeconomia, da macroeconomia, do ciclo produtivo, para a utilização, para você entender quais são as sinalizações para você utilizar em modelos financeiros. Não é um curso de finanças, mas é um curso de economia para finanças. Maravilha! O link está aí na descrição, nós estamos com um... Eu tô deixando o link do canal dele aqui embaixo, tá bom? Caso vocês tenham interesse. Pessoal, foi isso. Eu acho que essa reforma tributária foi extremamente maléfica, mas eu quis reagir a esse vídeo de alguém que tem uma visão bem diferente da minha, bem diferente da visão de empresário que eu tenho, do cara que bota a empresa pro exterior, enfim, que vê o Brasil como um colônia de exploração. Eu sempre assumi isso aos quatro ventos, não tenho vergonha nenhuma de falar. Mas percebam que até ele está falando que esse negócio tem mentira da Receita Federal, tem mentira do governo e é para você ficar esperto, né? Como eu falei, não acredito que o país é ruim para se empreender, eu acredito que é ruim para se fazer todo o resto. Inclusive, não tem nenhuma atividade de tecnologia, inclusive a dele de venda de cursos, que seja mais vantajosa no Brasil do que em outro país. Faço convite que, se você queira internacionalizar a tua empresa, tem um link aqui abaixo onde você pode abrir uma offshore com a gente, tá? A gente cuida para você da contabilidade, da abertura da conta bancária, te dá tudo pronto. E tem uma Soft Structure, que já é uma entidade mais complexa, que vai te livrar de reports sobre o seu imposto de renda, enfim. Aí a gente já está falando de patrimônios aí, de fluxos de caixa, melhor dizendo, acima de $1 milhão. Esse é o pedido que a gente faz para que você contrate uma soft. Faço convite também para que você transacione criptos pela nossa exchange, troque pares ali. E se você quiser falar comigo, tem um link aqui abaixo onde você pode marcar uma consulta. E lembrando, a gente se aprofunda em todos esses assuntos à nossa maneira lá no Ripple Hub, onde tem um link aqui abaixo também para você entrar. Todos os nossos parceiros também estão constando aqui embaixo para que você compre dinheiro de verdade, no caso BTC ou qualquer outro que você considere, pela Spectre Spike ou por uma exchange parceira nossa aqui. É isso, um abraço, até semana que vem.